Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Espero que tenham passado uma bela virada de ano e mais, que tenham um 2026 espetacular. Aproveitando, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para registrar que o Cruzeiro vai pagar US$ 1 milhão por 50% dos direitos econômicos de Chico da Costa, centroavante que pertencia ao Cerro Porteño e havia disputado o Campeonato Brasileiro de 2025 pelo Mirassol. Por falar no Cruzeiro, registrar que a Raposa anunciou Matheus Cunha como seu novo goleiro, já era algo sabido, agora oficializado nas redes sociais. Hora de falar sobre Gabigol a caminho do Santos, negócio praticamente fechado. Nas próximas horas a gente deve ter a confirmação do empréstimo de uma temporada. Existe a possibilidade até de o Gabigol nem se reapresentar com o restante do elenco nessa sexta-feira, data do retorno do fim das férias na Toca da Raposa. Gabigol e Tite têm uma péssima relação. O filme do atacante também ficou bastante queimado depois do pênalti desperdiçado, que teria colocado o Cruzeiro na final da Copa do Brasil, e diante desse cenário e com um acerto com o Santos, o negócio está praticamente fechado. O que o Cruzeiro aguardava? Possíveis novos interessados dispostos a pagar mais do que R$ 1,5 milhão por mês, que o Santos já topou e concordou fazer. O problema é que não apareceram novos interessados. Corinthians até sonhou, cogitou, mas não levou essa história adiante, especialmente porque manteve Memphis Depay e Yuri Alberto, e diante desse cenário, restam poucos detalhes para que Gabigol seja confirmado. Se o Santos assume R$ 1,5 milhão por mês, o Cruzeiro fica com outros quase R$ 2 milhões, R$ 1.950.000, que totalizam os R$ 3.450.000 a que tem direito o Gabigol. Vamos juntos com as quentes do dia. Neste primeiro dia de 2026, mais uma vez feliz 2026 aí para todo mundo, para quem nos acompanha aqui na Samuca TV. Deixa eu começar com uma informação que a gente trouxe mais cedo dentro do Central da Toca. Primeiro que o Cruzeiro anunciou a contratação do Matheus Cunha, goleiro ex-Flamengo. Ele tinha assinado o pré-contrato, já esteve na Toca da Raposa 2, se apresenta para iniciar os trabalhos nesta sexta-feira, dia 2 de janeiro, aniversário do Cruzeiro, e começa a trabalhar aí com o técnico Tite, goleiro Matheus Cunha. O Matheus Cunha será o reserva imediato do Cássio, tem ainda o Otávio, e o Léo Aragão, a gente trouxe a negociação, ele acabou sendo emprestado para a equipe do Avaí. Mas a informação que eu tinha falado é que o Cruzeiro contratou o Hamilton Correia. Ele vai assumir uma função de gerente operacional no Cruzeiro a partir do ano que vem, com o calendário aí mais apertado, né, em termos de Copa Libertadores. O Cruzeiro viu a necessidade de reforçar este setor de logística, e aí ele vai atuar ali com o Estevão Souza, que é o supervisor, e o Hamilton até já se despediu do Corinthians. Ele estava no Corinthians, é um profissional que trabalhou aí por muito tempo na seleção brasileira e trabalhou inclusive com o Tite, né? E agora vem para reforçar aí a parte interna do Cruzeiro, né? O staff do Cruzeiro. Então tá aí a informação sobre o Hamilton Correia, agora gerente aí nesse cargo, né, de operações no Cruzeiro. Gerente operacional é o cargo que ele terá no Cruzeiro. Temos algumas informações importantes, porque inclusive está aqui na Samuca TV, a nossa Tainara Amaral do Central da Toca, ela conversou com duas pessoas importantes que já estão em Belo Horizonte para iniciar os trabalhos nesta sexta-feira. O Bruno Spindel, que é o diretor executivo de futebol do Cruzeiro. Tem uma exclusivaça com ele aqui na Samuca TV, quem não acompanhou pode acompanhar. E o técnico Tite também, dando aí um recado para o torcedor do Cruzeiro. Então, informações aí que a gente trouxe ao longo deste primeiro dia do ano. E o Tite mandando um recado para o torcedor celeste para iniciar essa trajetória com o contrato que foi assinado, e tendo a confiança aí do Pedro Lourenço no departamento de futebol. Sobre o mercado do Cruzeiro. Primeiro, Gabigol. Negociação muito bem encaminhada, agora sim com o Santos. Existe uma possibilidade que o Gabigol nem se apresente nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro topou em pagar uma parte do salário. O entendimento é aquilo que a gente já falou, porque o Santos foi o único interessado no futebol brasileiro.
e vai pagar a outra parte do salário do atleta, empréstimo de uma temporada. Claro aí que teremos algumas cláusulas neste empréstimo, muita coisa ainda para ser colocada no papel, mas é uma negociação que avançou muito nas últimas horas e o Gabigol nem deve se apresentar na Toca da Raposa 2. Talvez já fique em São Paulo, Santos, para se apresentar ao Santos. Foi uma negociação aí conduzida neste primeiro dia do ano e agora o Gabigol, que tem como o empresário aí, o Júnior Pedroso, todo mundo tratando ainda com uma certa cautela, mas os clubes tiveram realmente uma conversa avançada e aí aguardar o desfecho disso, mas tudo caminha, já que ele não está nos planos do técnico Tite. O Cruzeiro sabe que tem vencimentos importantes, então faz um entendimento de que fica sem pagar uma parte, vai pagar uma outra, mas mesmo assim é uma economia importante para o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Chico da Costa, a gente trouxe aqui que era um nome que interessava, que naquele momento não tinha uma negociação avançada, mas até o próprio Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, em entrevista exclusiva aqui à Samuca TV, confirmou que houve um avanço. É um jogador que chega dentro daquelas características aí que o técnico Tite pediu e tem tudo realmente para ser uma contratação do Cruzeiro para a próxima temporada. Segundo o Bruno Spindel, inclusive, tem alguns detalhes ainda para serem ajustados. É um acordo que pode realmente sair, o Cruzeiro tendo, então, esse centroavante como opção, a Caio Jorge, a Ney Servidia Real e o Chico da Costa podendo ser a opção que o Cruzeiro buscou a pedido, claro, do técnico Tite. E aí eles estão nesse estágio avançado e seria para uma vinda em definitivo. Vamos aguardar mais detalhes, mas de fato é um jogador que o Cruzeiro trabalhou nos últimos dias e com este avanço podendo ser confirmado como contratação para 2026. A outra questão importante que é sobre o Gerson. O Bruno Spindel também admitiu que as conversas estão caminhando. E o que a gente tem de informação é aquilo que a gente já vem trazendo há alguns dias, mas Cruzeiro, Gerson, staff do Gerson, o próprio Zenit, todo mundo vem conversando muito. Não é uma negociação fácil, isso eu não vou cansar de repetir, porque realmente não é. Se o Gerson for reforço do Cruzeiro para 2026, será de forma disparada a maior contratação da história do Cruzeiro em termos financeiros. Mesmo que o Jonathan Jesus seja envolvido, o Cruzeiro terá que complementar com uma grana muito importante. Não teve ainda uma sinalização positiva do Zenit quanto a valores, mas o entendimento é que não vai ficar naquela pedida dos 40 milhões de euros, até porque se fosse ficar nessa pedida, o negócio não iria continuar, né? As conversas se encerrariam ali. E o Cruzeiro vem com paciência, conversando bem, sabendo que o atleta tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro, que tem aí, com o próprio Bruno Spindel, o Joaquim Pinto também tem bons relacionamentos, né, com dirigentes da equipe russa. E claro, o Cruzeiro tem outros intermediários também trabalhando, um deles o André Cury, que é um empresário aí que tem muita história no futebol mundial, inclusive, né? Então, o Cruzeiro vem tentando de todas as formas com que o Zenit aceite condições que não sejam os 40 milhões de euros. Gerson, Cruzeiro e staff, já existe um entendimento de que o Gerson, para voltar ao futebol brasileiro, ele não terá os vencimentos que ele recebe na Rússia. Ele terá um vencimento importante, um salário muito importante, com certeza. E isso não é problema para o Cruzeiro. Mas, claro, não vai igualar a salário que ele recebe atualmente lá no clube de São Petersburgo. Então, o Cruzeiro trabalha e é um desejo muito grande de todo o departamento de futebol, principalmente do Pedro Lourenço, de fazer com que essa contratação dê certo. O entendimento de todo mundo é que o Gerson realmente
se for contratado, ele dá um up neste elenco do Cruzeiro, num ano em que o Cruzeiro retorna à Copa Libertadores. A expectativa é de que, pro sim ou pro não, tudo seja resolvido até por volta ali 10, 11, 12 de janeiro, que é quando o Gerson tem que se reapresentar ao clube russo. Então, eu não acho que essa história vai ser finalizada tão rapidamente assim. Aliás, já não é uma coisa rápida, né? Porque essa conversa já vem de uns 10 a 15 dias. Então, vamos seguir acompanhando, mas de fato o Cruzeiro quer e vai fazer muito esforço para ter o Gerson como reforço em 2026. E a outra questão é sobre o Caio Jorge. O grande Vene Casagrande até trouxe uma informação que o Flamengo fez uma nova proposta, e de fato fez, mas a proposta, pelo que eu apurei, em relação ao que era, ela teve um aumento aí de 2 milhões de euros, né? Porque os 30 inicialmente lá seriam 22 mais o Cebolinha, pelo que eu conversei com algumas pessoas, e agora 24 mais o Cebolinha. Então não tem possibilidade alguma de avançar com essa proposta. O Flamengo, se quiser realmente tirar o Caio Jorge, se o Flamengo considera que é uma baita proposta, que seria a maior venda do futebol brasileiro, está no direito dele. Mas o Cruzeiro está no seu direito também de entender que o Caio Jorge vale 50 milhões de euros. E uma outra coisa importante, que eu conversei com algumas pessoas. O entendimento que existe é que o Flamengo pode colocar atletas no negócio, mas quem vai dar o valor disso é o Cruzeiro, né? Não é o Flamengo dizer que o Caio Jorge tem uma proposta de 24 milhões de euros e que o Everton Cebolinha vale 8 milhões de euros. Pelo que eu conversei com algumas pessoas, é o Cruzeiro que precisa definir caso o Flamengo realmente pense em avançar desta forma, dando uma compensação em dinheiro, mais um atleta. O atleta tem que ser de agrado do Cruzeiro e o Cruzeiro é quem vai ditar o ritmo da história. Porque se você coloca, por exemplo, tantos milhões mais fulano, o fulano meu vale tanto. O Cruzeiro acha que não vale esse tanto, então vai ficar nisso. Essa história, ela talvez continue. O que eu acho que precisa é que o departamento de futebol do Cruzeiro chegue e coloque talvez não um ponto final, né? Porque você não pode proibir ninguém de fazer proposta para um jogador seu, desde que não exista aliciar atleta. E o que eu já falei, eu repito aqui, o Caio Jorge com o staff, eles não vão forçar nenhuma questão. O Caio vai cumprir aquilo que definiu o Cruzeiro. Então tá muito tranquilo quanto a isso. Tem um carinho enorme pelo torcedor, pelo que o Cruzeiro proporcionou a ele, de voltar a jogar em alto nível, de ir para a seleção brasileira. Então tá tranquilo nisso. E aí o Cruzeiro pensa em 50 milhões de euros. Como serão esses 50 milhões de euros? O Cruzeiro é quem tem que definir. Tanto em dinheiro, mais determinado jogador que pelo Cruzeiro vale tanto. Então, essa história eu acho que dificilmente vai para frente. O Flamengo não vai chegar nesses valores. Se está trabalhando com Everton Cebolinha mais uma grana, e essa grana está longe ainda do que o Cruzeiro pretende, porque hoje, de grana, na proposta tem 24 milhões de euros. Faltam 26 aí, né? Esses 26 vão ser como? Por exemplo, não, nem vou citar exemplo aqui, porque senão vai ficar muita gente criando factoides, né? Mas então, tá muito longe do que o Cruzeiro pensa e o Flamengo teria que melhorar muito e colocar jogador que o Cruzeiro, de fato, tem muito interesse. O Everton Cebolinha é um jogador que pode render algo, mas não dentro dessas condições do Cruzeiro pensar no atleta de forma imprescindível para uma negociação deste porte, quando o assunto é Caio Jorge. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias.
Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.